Oi, gente! O podcast Cambiar voltou provocante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dá pra gente conciliar uma alimentação e uma rotina saudável na infância e na adolescência? Isso é pergunta aí para mais de 500 mil de respostas, né? Quem vai me ajudar, então, a responder e dizer que sim, isso é possível, é a Camila, nossa doutora e nutricionista do Espaço Cambi. E também eu tenho duas convidadas de peso hoje, né, Camila? Sim. Pois é, a gente vai falar com a Lia e com a Bia para ajudar a gente a entender os desafios, né, desse momento, que é conciliar estudos, atividades extracurriculares e também uma alimentação saudável que tem um impacto, né, na performance que as meninas vão entregar aí nessa juventude. Você quer começar fazendo a pergunta? Eu posso te dar a honra, Camila. Ai, gente, bom, então, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa, então, entender como que é a rotina de vocês. Então, eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho sobre a rotina, sobre as atividades extracurriculares que vocês fazem e rotinas de estudos, que eu sei que Lia, que está no 3º ano do ensino médio, é um pouco mais puxado do que a Bia, que ainda está no 6º ano do fundamental, né? Então, conta um pouquinho pra gente, Bia. Então, eu faço teatro, eu faço vôlei e a minha rotina de estudo não é bem puxada, porque eu ainda não tô num ano que exige muita Aquela dedicação de muita vestibular. dedicação. E aí, eu foco em prestar atenção nas aulas e quando eu chego em casa eu reviso os conteúdos que eu ainda não sei. Lia. Bom, a minha rotina é completamente puxada. Tipo assim, eu não tenho tempo pra respirar. É o contrário. Porque de extracurricular não tem muito tempo, mas eu faço dança, eu faço pilates. E eu não faço nenhum esporte, não é minha praia. Mas assim, eu faço pilates porque eu acho que exercício físico também é uma coisa que eu não tirei da minha rotina no 3º ano. Tipo assim, é uma coisa que eu virei e falei, não consigo. E ao mesmo tempo a dança é um lugar que eu consigo soltar, assim, sabe? Energia negativa, descansar um pouquinho. E em questão de estudo, é todo dia, toda semana. Porque toda semana eu vou ter mais de uma prova sendo simulado, que são 90 questões, ou vai ser um bloco de prova com 4 provas juntas. E além da escola, também tem o Enem, que a gente tem que estudar. Eu tenho cursinho algumas quartas-feiras. Tenho retorno toda segunda e terça até 6h30 da tarde. Terça eu emendo com a dança. Então, assim, é uma rotina bem puxada. E vocês, nessa agenda tão repleta, vocês têm preocupação com a qualidade dos alimentos que vocês estão consumindo? Sim, eu acho que eu tenho uma rotina. Eu não sou uma pessoa de fazer, assim, quadro de rotina, mas eu tenho a rotina na minha cabeça. Eu sempre tenho as pausas de, tipo, 40 minutos pra comer. Eu tenho uma nutricionista também que me ajudou muito com o que eu como. Então, tem muito, por exemplo, o café da manhã na escola. Eu evito comprar na cantina. Eu sempre faço café, tipo assim, alguma coisa em casa. Eu costumo levar aquele, tipo, brownies, essas coisas de proteína também. Que aí me ajuda muito a, tipo, passar o dia, tipo, ter uma comida substância. funcional, assim. Aham, exato. Entendi. Bia, e você? Você faz a comida? Não. Mas você come direitinho? Como? Muitas vezes, não agora, porque às vezes a gente não tem tempo. Claro. Mas eu levo, às vezes, um whey de morango, que é o único que eu gosto. E acho que fica difícil, às vezes, a gente se alimentar bem na correria. Ainda mais atualmente, que os rótulos são pequenininhos e a gente não tem noção de quantas calorias tem aquele alimento, produto, né? aquele produto. Mas eu acho que eu me alimento bem, inclusive antes do treino eu tenho que me alimentar muito bem. Normalmente eu como um sanduíche com peito de frango, ou um whey, ou um iogurte, ou um pão com queijo. Camila, a gente pode dizer, sim, e eu gostaria de saber em que medida o impacto na performance que as meninas entregam nos estudos e nessa rotina tão puxada da alimentação, como é que funciona essa relação? Totalmente, gente. Se você tem uma alimentação mais desregrada, muito industrializada, muita comida muito gordurosa, sem vitaminas e minerais
necessários, né, sem verdura, sem fruta, bem distribuída ao longo do dia, a sua performance cai totalmente em todos os quesitos da vida. Tanto na prática de atividade física, como no vôlei, no teatro, no pilates, na dança, quanto também na hora que você está prestando atenção. Porque a maior carga de energia, nosso cérebro, né, ele utiliza muito carboidrato para poder funcionar e produzir, e aprender e fazer novas conexões sinápticas. Então, a gente precisa de todos os tipos de nutrientes e minerais e também os macronutrientes, proteína, gorduras boas e carboidratos para poder trabalhar melhor, funcionar melhor e aprender melhor ao longo do dia. A gente vê nas meninas, as meninas têm a pele bonita, elas falam com muita fluência, elas conseguem lidar com uma rotina puxada, então você consegue ver assim na prática mesmo, assim, que a criança e o adolescente, ele tá realmente sendo bem alimentado, bem nutrido. Uhum. E aí entra um ponto importante, por quê? Porque elas não são assim, porque elas automaticamente fizeram isso, decidiram fazer. Isso tudo é influência da família delas. Então, vem tudo dos pais, dos responsáveis, dos cuidadores, de quem tá ao redor ali, para poder dar esse suporte nessa rotina. Porque a rotina é corrida, então você precisa de um suporte para poder, para a criança, para o adolescente, ter realmente essa rotina de alimentação saudável, conseguir se programar para poder levar um lanche antes do vôlei, para poder levar um lanche para se alimentar na escola, ao invés de ir na cantina para poder comprar alguma coisa. É melhor de a gente levar do que a gente comprar lá opções que talvez não sejam tão saudáveis. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Lá na escola de vocês tem cantina, né? Uhum. Quais são as opções que tem lá? Às vezes vocês compram o seu lanche lá na cantina? Às vezes não tem outro jeito, né? Pois é. Se assim, num dia corrido, não levei o lanche, preciso comprar. Vocês têm alguma opção boa dentro da cantina ou não? Acho que, na verdade, não muitas opções boas. Nos jogos de interclasse da minha escola, muita gente comprava, porque a gente podia comprar a hora que a gente quisesse. E aí, sim, eu comprava. Só que no dia a dia, eu costumo não comprar, porque lá só tem fritura, tem um ou dois alimentos que são saudáveis. Seriam quais, por exemplo? Aqueles... Eu não sei se é bem saudável, mas é uma das coisas mais saudáveis que tem lá, que é barrinha de cereal. Nossa, menos pior, né? Que é industrializado puro açúcar. E tem aquele sanduíche assim, sabe? Sanduíche natural. Sanduíche natural, que também a gente é bem calórico às vezes. Mas sabe que eu achei interessante? A Bia falou de whey. Eu, aos 12 anos, nem sabia o que era isso. Isso é algo que você buscou, uma informação, Bia? Ou foi algo que você herdou dos seus pais, de falar um pouquinho dessa questão de alimentação saudável, com mais insumo de proteína? Como é que é isso? Meu pai sempre fez academia. E a minha mãe ia, às vezes, junto com ele. Mas ela faz também. E minha irmã também. E aí, às vezes eu vi eles levando whey. E aí, uma vez eu experimentei. Minha mãe me deu pra eu experimentar. Só que aí eu não gostei muito, porque era de baunilha. A primeira vez vai ser complicado. Aí eu bebi o de morango e gostei. Aí foi uma coisa que eu comecei a beber com frequência. E tem problema, Camila? A gente com, sei lá, 12, 11 anos tomar whey ou não tem problema? Porque muita gente tem um mito. Nossa, whey é perigoso. Enfim, qual que é o mito aí? Então, é igual tudo na vida. Vai da dosagem, vai da quantidade que você está consumindo. Porque todo ser humano tem necessidade de proteína diária. E isso vai variar de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível de atividade física. Então, a criança e o adolescente têm essas necessidades também. A gente só tem que acertar as quantidades para ela poder ficar numa quantidade ideal para a fase de desenvolvimento que ela se encontra. Então, não é uma coisa ruim, mas a gente não recomenda usar o whey para crianças mais jovens, né? Não, na verdade, não tem necessidade. Você pode suprir essa necessidade de proteína com os alimentos, com frango, com ovo, com proteínas de origem vegetal, uma soja. Você consegue fazer isso. Mas, no caso dela, é um facilitador, que vai fazer com que ela tenha o consumo de proteína naquele horário e fica mais fácil do que carregar outras coisas nesse momento. Eu conheço a linha de raciocínio e trabalho, eu sei que você não gosta dessa coisa do proibido, ser muito taxativa, mas na infância e na adolescência existe algum alimento ou bebida que seja proibido?
Olha, vão depender das idades. Tá. Eu sempre acho interessante falar que açúcar antes dos 2 anos a gente não dá, mas... Não é preciosismo, é porque realmente faz mal. É porque realmente faz mal, atrapalha no desenvolvimento. Então, açúcar de jeito nenhum abaixo dos 2 anos. Tem tanto alimento aí para você dar para criança, para ela aprender, conhecer e descobrir dos alimentos. Então, não tem necessidade e realmente não faz bem para o desenvolvimento dela. E também, ao longo da infância e da adolescência, consumir o mínimo necessário, o mínimo possível, porque não tem realmente necessidade, não tem ganho nenhum você ficar consumindo alimentos com muita adição de açúcar. Não é proibitivo, claro, mas assim, consumir com parcimônia e dar uma maior priorização para alimentos que sejam mais naturais, frutas, comida de verduras, verdade, igual a gente falou nos outros episódios. Sim, comida Sabe o de que eu achei verdade. muito legal? A Lia falou que ela tem um acompanhamento nutricional, né? Uma coisa, por exemplo, no meu caso, foi feito muito mais, eu já era adulta. E eu queria que você falasse um pouquinho a diferença, como é que foi a introdução de um profissional na sua vida e se você notou diferença disso no seu dia a dia. Porque eu acho que meu dia a dia, ele tipo assim, ele precisa de muita energia. Eu preciso de muita energia no meu dia a dia. E eu nunca fui fácil de comer. Tipo assim, a minha alimentação, eu sempre fui difícil, sempre demorei pra comer, nunca gostei muito. Então, tipo assim... Ó, disclaimer, tá, gente? É difícil, tem gente que tem um paladar mais apurado ou mais infantil, mas é possível. É possível. Muito bom. Eu queria achar justamente isso. É possível. Tipo assim, Que eu bom. queria fazer um caminho. Então, meus pais, eles vieram com essa ideia de ir na nutricionista. E aí ela, tipo assim, adaptou completamente a minha alimentação pra mim e pro meu dia a dia. Então, tipo assim, pra mim, ela me ajudava, tipo assim, fazer aquilo ser mais... me dá mais vontade de comer aquilo do que normalmente daria. Então, por exemplo, a questão do whey, eu também introduzi na minha alimentação, mas também os produtos da marca. Então, tipo assim, tem o brownie da marca, tem muitas... Tipo, tem um cookie, que é um cookie meio natureba, mas ao mesmo tempo não gostoso. É gostoso, Entendi. sabe? Então, tipo, não é só porque não é industrializado que é ruim tem necessariamente. prazer. Tenho. E eu queria justamente achar ele. Então, por exemplo, a questão do whey, de baunilha, de morango. Eu faço normalmente uma vitamina, que é mais gostoso de tomar, sabe? Então, eu acho que isso... ela introduziu muita coisa de proteína, muita coisa proteica na minha alimentação, porque vai me dar mais energia, vai me dar mais sustância na hora, eu vou demorar mais pra sentir vontade de comer. Então, coisas que realmente têm mais valor nutricional do que coisa industrializada, sabe? A Lia, ela canta, né? A Lia participa de um grupo musical e a gente sabe que a alimentação ela pode ser funcional até pra fazer com que ela performe melhor no palco. Isso é verdade ou é superestimado? É verdade. Você tem que ter uma alimentação mais leve antes de entrar pro palco. E muitas vezes a gente orienta a não consumir nenhum produto lácteo antes de ir, pra não atrapalhar a voz. A gente orienta também a consumir maçã, que ajuda a melhorar. Ajuda mesmo, Lia? Legal. Abre a corda vocal, assim. Legal. É muito bom. Eu sempre como maçã antes. Eu ia falar justamente da maçã. Igual a Branca de Neve, tá sempre com cestinha de maçã. É tipo isso. E não só cantores, né? A gente também que trabalha com a voz, eu que dou aula, você que faz apresentações. Então, é muito importante cuidar dessa parte vocal e ajuda bastante. E aí, quando as meninas, por exemplo, cada uma tem um gasto calórico e introduzem na rotina a atividade física, a alimentação tem que mudar? Sim, a gente costuma mudar a alimentação a depender do volume de treino, né? Da carga. Por exemplo, a Bia, ela faz, além do vôlei, participa de um grupo teatral. Então, grupo teatral, você também tem um gasto calórico, às vezes você tem atividades diferentes, você pode ter dança dentro do grupo teatral, então aí vai modificar esse gasto calórico dela. E a Lia faz várias coisas, e cada dia é diferente, né? Um dia tem dança, um dia tem pilates, outro dia tem canto, outro dia tem outras atividades. E isso tudo modifica também o gasto calórico, e também modifica o gasto calórico a idade delas, em qual fase de crescimento elas estão. Porque
Bia, por exemplo, 12 anos, ainda vai crescer bastante, então o gasto calórico dela é um pouco maior, porque ela tá ainda produzindo e aumentando as estruturas corporais, então ela gasta um pouco mais. A Lia, não, já começa a estagnar um pouco, então aí já dá uma assentada mais padronizada no gasto calórico dela. Uma coisa me chama muito a atenção, é um momento, um período em que nós somos bombardeados por hormônios, as meninas estão se desenvolvendo, né, e eu lembro e posso fazer um recorte do que era na minha época. Tinha gente que por conta desse desequilíbrio hormonal, né, desse bombardeio, tinha muito apetite, e aí eram aumentos de compulsão, não sei se direcionados ou por conta dos hormônios, e ao passo que outras paravam de comer completamente. Então, esse momento, né, assim, no caso da menina, a menarca, e do homem também, né, do seu amadurecimento, como é que fica a alimentação nesse quadro e como melhorar justamente toda essa transição com a ajuda da alimentação, Camila? Olha, é muito importante a criança ou adolescente observar os sinais de fome e saciedade. Eu sempre falei isso no outro podcast. Porque às vezes tem pai que quer enfiar comida Sim, no menino, mas ou tirar demais. O principal ponto é observar. A criança mudou muito a alimentação? Opa, vamos pensar, ver o que está acontecendo, chamar um profissional para poder observar. Porque às vezes pode ser, claro, que a criança tenha desenvolvido algum tipo de seletividade, tem alguma comorbidade influenciando ali, e aí precisa realmente da ajuda do profissional. Mas para os adolescentes, eles estão numa fase de crescimento e até parte da infância também, antes do estirão de crescimento que tem ali na primeira infância, a criança ela vai voltar mais o paladar para alimentos que sejam mais palatáveis e que dê mais energia ali na hora, justamente para ela acumular energia. Você vai ver que tem muita criança que começa a aparecer uma barriguinha. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Por quê? Porque a criança tá naquele momento acumulando a gordura para ter energia para dar o estirão. Muitas vezes essa criança, ela acumula ali, dá o estirão e ela volta ao padrão dela, né? Claro que se o acúmulo de gordura é muito grande, não é saudável, merece uma atenção, merece ir no nutricionista, em um médico para poder ver se não tem questões hormonais ou alguma outra coisa envolvida ali. Mas, no geral, isso acontece. E a gente tem que realmente saber ouvir o nosso corpo. Prestar atenção. Nossa, eu tô tendo muita vontade de comer doce. E tá sendo muito, muito frequente. Vamos observar qual situação que tá sendo isso. Será que é antes de uma prova? Será que é antes de um vestibular? Tem fatores de ansiedade. Tem fatores também. de ansiedade, de estresse, de nervosismo ali do momento. Então, observar isso ajuda a gente entender, o nosso corpo, por que ele tá pedindo isso. Será que realmente ele tá querendo o doce? Será que não é o nervosismo da situação que tá me fazendo querer isso? E aí, procurar uma ajuda. Conversar com os pais, conversar com o psicólogo, conversar com o nutricionista pra gente ver como que a gente contorna essa situação nesse sentido. É claro que a gente não tem a pretensão aqui de fazer um guia rápido para pais e mães, saber o que fazer neste momento. Mas dá pra gente ter, assim, pelo menos um direcionamento para os pais e para as mães que estão ali, às vezes, falam, não, meu filho tá muito magrinho, ou não, meu filho engordou um pouquinho. Isso é natural? E como que a gente pode tranquilizar a família? Isso é natural. Muitas vezes são questões hormonais, igual você falou. Começa a menarca, modifica tudo, todos os hormônios do adolescente. E, assim, a primeira coisa que os pais têm que ter é paciência. Isso é uma fase. Você tem que observar, conversa com seu filho, olha com ele, o que está incomodando, se tem alguma coisa incomodando. Pergunta para ele por que ele está se alimentando mais ou por que ele está deixando de se alimentar, para poder entender todo o contexto do que está acontecendo e, a partir daí, pensar com ele, olha, o que está acontecendo? Você está ficando muito nervoso, muito ansioso? Por que está vindo essa ansiedade? Vamos consultar vamos fazer uma terapia para a gente poder entender, você poder se entender e ver se aquilo ali é só uma questão passageira, se é só uma questão psicológica e com o tempo melhora. Ou, não, já tentei, não consegui. Beleza, vamos então procurar um médico pra gente ver se tem algum problema hormonal, alguma questão hormonal mesmo, pra poder diagnosticar e tratar, porque aí melhora um pouco. Comida para ajudar.
Sim. Não é para atrapalhar. Sim. E é muito, realmente, o que eu falei, é muito dos pais. Se os pais têm em casa o hábito de colocar uma salada na mesa, uma No fruta... caso da Bia, que ela fala muito bem. Sim. É muito mais fácil ter uma adesão da criança, porque aquilo ali tá A criança rotineiro. segue o exemplo, ela mimetiza os pais, né? Sim, ela mimetiza o que os pais fazem. Se os pais oferecem, em algum momento ela vai começar a experimentar e até a gostar e fazer por conta própria. Então, às vezes é mentira quando o pai fala assim, eu só como saudável, meu filho só quer batatinha chips. É mentira, né? Muitas vezes é mentira. Algumas vezes é questão de seletividade, sim. A gente tem alguns pacientes que têm alguns tipos de transtorno que vão ter essa seletividade. Mas na grande maioria das vezes, é realmente mentira dos pais. Entendi. Infelizmente, gente. Se você começar a servir comidas mais saudáveis, eles vão começar a ver que aquilo ali é importante. E se você conversar com eles também, falar com eles, olha, isso aqui é importante para você crescer forte. Diálogo. Sim, diálogo. É uma base boa para esses casos. Olha, a gente não poderia deixar de aproveitar a presença das meninas aqui para falar sobre uma outra questão que nos dias de hoje nos preocupa muito. As redes sociais e os influencers de lifestyle saudável. Como é que vocês lidam com isso? Pode começar quem quiser, a Lia ou a Bia, porque eu sei que vocês seguem alguns influencers e, felizmente, por serem privilegiados e terem um senso crítico muito apurado, vocês sabem ali separar o que é certo do que é errado. Mas vocês veem que todo mundo da escola de vocês, por exemplo, sabe fazer isso? Eu acho que a gente é muito influenciado de todas as formas possíveis pelas redes sociais. Tipo assim, a gente tá muito... Eu falei, tipo assim, a gente tá muito aberto à informação, mas a gente tá muito aberto à desinformação. Então, tipo assim... no meu caso, eu também tenho uma irmã que é médica. Então, tipo assim, ela sabe me falar o que é certo e o que é errado também, sabe? E querendo ou não, eu sempre procuro profissional. Eu tenho nutricionista, eu tenho terapeuta. Então, tipo assim, eu tô completamente aberta eu tenho um senso crítico muito apurado nesse sentido. Mas eu sei que muita gente não tem. E quando vira febre... Tipo assim, é uma linha de influência que você vai ser levada, querendo ou não, sabe? E é muito difícil desinfluenciar as pessoas. Bia, você já viu isso na sua escola? Do povo começar a seguir uma receita maluca? Como você disse, eu acho muito importante separar a realidade da internet. Então, às vezes você vê lá, nossa, eu queria tanto ser igual a essa menina porque ela é magra, mas às vezes não é realidade. Às vezes é só as pessoas querendo que você ache que é realidade. E não é. Com certeza não. Não é. E eu acho que, como a Lia disse, a gente tá aberta à desinformação também. E eu acho que as pessoas devem buscar ajuda profissional se elas se comparam com alguém da internet, se elas acham que aquilo é realidade, isso precisa ser orientado por profissionais e pelos pais. E eu acho que os pais deviam orientar as crianças sobre isso, porque tem pais que não orientam as crianças sobre isso. Os meus pais me orientam e eu acho que eu sou privilegiada por isso. E vocês já viram alguma coisa assim dando errado? Por exemplo, uma super influencer tá falando que, sei lá, por exemplo, tá? Só dá um exemplo. Cúrcuma, shot de limão com cúrcuma em jejum é bom, e aí a pessoa, sei lá, passou mal, alguma coisa. Vocês já viram alguma coisa do tipo? Direto, eu acho. Sério? Então é mais comum do que a gente imagina. Com certeza, porque eu acho que... Mas também, quando dá errado uma vez, as pessoas param, sabe? Porque é tudo muito fácil. Camila, que desespero. É tudo muito fácil de viralizar também, né? Então, tipo assim, vai viralizar aquilo e é uma coisa extrema, mas que a pessoa fala, será? Bia, você já testou alguma coisa assim? Nunca. Nunca? Então, Bia, que bom, tá salvo. Eu posso falar, gente, eu vou fazer a minha culpa. Eu já testei e deu errado. E aí eu parei, mas eu tive que ser sacrificada, vamos dizer assim. E que bom, por exemplo, que a Bia não passou por isso. Mas eu acho que vem dessa sólida construção da cultura dentro da casa, né? Sim, vem do que é visto dentro de casa. Quanto mais você banaliza a informação que chega, mais desinformação vai ficar com a criança. Então, os pais têm que sentar e têm que conversar também. Olha, isso aqui que você tá fazendo não tá certo, é desinformação, é errado. Tem que procurar saber mesmo e verificar a veracidade dos fatos. Muita coisa também que é onda, né? Que chega e
E assim, eu lembro quando eu era adolescente, começaram a falar que pão fazia mal, glúten fazia Nossa, mal. mesmo. As padarias tiveram que fazer uma campanha que pão é energia. Pão é na padaria. Eu lembro desse jingle. Verdade. Pois é, e eu vivi isso, e eu diminuí o meu consumo de pão, falava que eu não ia consumir pão porque fazia mal, mas, gente, Ele vira o vilão. amo pão. Hoje em dia Tem é algum meu café alimento da manhã, vilão pra todos vocês? os dias. Não. Tipo, você tem? Não. Eu acho que também eu sou muito... É porque também a minha irmã é médica, então, tipo, eu sei a Ela é realidade. privilegiada. Eu precisava Eu de uma sou- médica, Eu sou bem Camila. privilegiada. Quem Tô chega em brincando. receita... Não, mas querendo ou não. Tipo, quem chega com receita que é natural e que é legal é a minha irmã. É a sua irmã. É a minha irmã. É a sua Então, tipo fonte. assim, muitas vezes ela chega... Eu nunca precisei da panqueca de banana, porque eu sempre fui, tipo assim, viciada em panqueca. E isso não é, às vezes, muito bom. Porque é tipo assim, não é muito bom, enfim. Aí ela chegou com a panqueca de banana e, tipo assim, é muito melhor e é muito nutritivo e é dentro do meu paladar, Você entendeu? consegue Eu ser feliz consigo. com isso. Mas, gente, agora vamos ser honestas aqui. Nós estamos falando com honestidade. Vocês se permitem também, às vezes, uma besteira, um bombom, alguma Sim, coisa assim. Não é sim. uma ditadura, é? Não. Não. Então dá pra fazer. Tem E qual que é limite esse pra tudo. limite? Vamos ver aí a palavra da Camila. Ixi, esse Ixi, limite que depende de é muito, cada um? É muito... Muito bem. Assim, Pessoal. é pessoal, mas não é. É muito assim, eu vou no aniversário, vou aproveitar, vou consumir, vou comer doce, vou beber um pouco de refrigerante, isso tá tudo certo. O ideal e o que tem que ser feito é sair da rotina, acabou a minha festa, voltei pra rotina. Ótimo. E álcool, nunca. Eu quero só fazer esse disclaimer, porque muita gente fala assim, mas na França é possível tomar um copinho de vinho, a gente vai introduzindo isso desde a tenra idade. Mas eu queria a opinião da Camila aqui, do Cambiar. Nada de álcool. É real, de verdade. Não é estresse, não é excesso de preciosismo Não é nosso. estresse, não atrapalha o desenvolvimento, atrapalha realmente e atrapalha a nossa visão de mundo também, porque aí começa a consumir álcool muito cedo e aí começa a virar meio que um vício. E a gente tá com Ali- o cérebro ainda em informação, né, Sim, Camila? aham. E aí muitas vezes associam, na minha época, né, eu não bebia, comecei a beber aos 18 anos, Uhum. e assim, na minha época era muito assim, toda vez que saía, tinha amigo que tinha que comprar bebida. E fazia daquilo ali uma rotina. Algo erotizava Sim. até aquela situação ali, né, que é não, e péssimo. só aproveitava o rolê se Se tinha tivesse uma bebida. Não tem álcool, não tem graça, não quero mais. Então, condiciona aquilo ali. A gente tem E que aquilo cortar ali esse fica mal pela ruim. raiz. Sim. A Bia ia falar alguma coisa em relação a isso. A gente vê desde cedo, tanto nos filmes, séries, quanto na realidade, que se alguém começa a beber cedo, Boa Já- coisa não vai dar, né, boa Bia? coisa não vai dar. Não tem como Que a dar pessoa certo. vira um vício péssimo, que eu não vejo na minha família, graças a Deus. Nunca vi alguém bêbado. Meus pais tomam álcool, mas De forma muito de sustentável, forma muito social. sustentável, na medida certa. Nossa, que bom, que bom. Eu fico muito feliz. Você também, né, Li? É porque eu já tenho 18, então, tipo assim, Você poderia, né? eu poderia. Em tese. E eu confesso, eu já consumi álcool, tipo, em algumas saídas. Mas não é uma coisa... É porque eu acho que o maior medo é romantizar. Tipo assim, romantizar o uso do álcool. E eu acho que se você precisa de álcool pra aproveitar... Tem alguma É coisa errada. porque Sim. no problema não é o álcool, entendeu? O problema é o lugar que você tá, as Fantástico. pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que cortar a coisa pela raiz. E, às vezes, o álcool é só uma forma de escape do que tá realmente acontecendo. O grande legal que a gente tá no podcast Cambiar, no Espaço Cambiar, a gente tem todos esses profissionais que a gente tá citando aqui. Isso é muito bacana, porque você tem uma abordagem global, né, em todos esses setores, porque você falou muito bem, Lia, o problema é outra coisa. E a gente tá, infelizmente, gente, chegando no final do nosso podcast hoje, nesse episódio, mas eu não podia falar de uma coisa muito interessante, que foi a Bia até que mencionou. A embalagem, nem sempre eu tenho tempo de ler embalagem, porque as letrinhas estão cada vez menorzinhas, né? E aí, eu queria que hoje a Camila, então, desse uma aulinha aqui rápida pra gente de embalagem, porque, a gente precisa ler sim. Precisa. Eu queria propor um desafio para vocês duas, rapidinho. Eu trouxe dois
potinhos, Duas né, opções, dois potinhos do mesmo produto. Eu sem óculos é a posso mesma esquecer. coisa, é iogurte. E eu queria mostrar pra vocês e ver se vocês conseguem identificar se os dois são Dinâmica saudáveis, se os da dois Camila. não são. O que vocês acham? Dá uma olhadinha no rótulo deles. Eu não sei porquê. Eu acho que é da minha família. Como eu sou jornalista e tal, eu sempre gostei muito de ler. E sempre gostei de ler. Bula de remédio, rótulo. Mas eu vejo que isso não é comum. Acho que eu já sei E qual tem é. que ser, né, Camila? Tem que ser comum, tem que Enquanto isso, eu observar. tô dando só tempo das meninas dele fazerem a avaliação pra gente e darem o veredicto aí. Você acha que é saudável esse, Bia? Eu acho Esse que- não é? Acho que esse é mais saudável. E por que um é mais saudável que o outro? Elas estão certas, Camila? O que você acha, Lia? Eu falaria o contrário, sabe? Que é o contrário? Ixi. Vamos ver, então. Porque, não, você que sabe. É porque esse aqui tem mais proteína, esse aqui tem... Por mais que tenha açúcar e carboidrato, então vai te dar muita energia, mas... Muita também, o excesso é ruim, mas ao mesmo tempo tem fibra alimentar um pouco, pelo menos. Nossa, aí você pegou, aí você fez pegadinha, viu? Ó, tô achando que a Camila não foi amiga de Não vocês. tem E o- açúcar. e o Que ela ponto aproveitou que vocês importante. sabem muito, é isso. Deixa eu só ver se isso... Isso, já Deixa eu tá segunda mudando opinião. de opinião. Bia tá sendo Ô, influenciada. Bia, eu acho que você podia ficar com a sua primeira opinião. Eu vou te explicar por quê. Deixa eu Então contar vamos pra descobrir, você. vamos porque- colocar que é pra É porque eu profissional fui que olhar fala. se tinha gordura trans e os dois não tem. Não Os tem. dois não têm. Ah, menos mal. Bom, ó, Mas eu acho primeira que coisa, isso. vamos partir do básico. Sempre que vocês virem uma embalagem no supermercado, observe se a embalagem está em condições boas, sem amassado, sem estar estufada. Antes mesmo de ler. Antes mesmo de pegar e ler. Beleza, observou isso. Sempre olhem a data de validade. A data de validade é muito importante e a gente sabe que muitos estabelecimentos, eles são... Não é sacanas, eles estão querendo vender, tá dentro da data de validade, vai vencer daqui 2 dias. Eles até têm mas estratégia tá lá. de diminuir o preço. Uhum, mas sempre observar a data de validade dele. Tá, dentro desses dois, por que eu trouxe esses dois? Esse aqui é um que tá escrito 0. E ele, em cima dele, quando você vai comprar, eu acho que ele tá escrito fit também. Tem vários que estão escrito fit e 0. Apelo e tanto. É um apelo muito importante. Ele é, claro, ele é 0 lactose, 0 gorduras totais e 0 adição de açúcar. Ele só tem açúcar provenientes dos ingredientes No dele. caso é de fruta. No caso, ele é de fruta. Tá, mas o que acontece? Sempre que a gente for olhar um alimento, eu gosto muito de olhar a lista de ingredientes. Porque quanto mais longa a lista de ingredientes, mais variedade de ingredientes tem. E muitas vezes aparecem ingredientes que a gente nunca viu, nem conhece. Então, quanto mais nomes diferentes, Nossa, essa lista aqui tá enorme de fruta, hein? essa lista tá enorme. 3 centímetros aqui, o outro tá Aham. 3 palavras. E esse é o fit, né? E muitas vezes nem sempre é 100% fruta, quanto as pessoas falam. A propaganda pega. É de fruta, mas o que aquilo ali é de fruta? O que é um Que extrato? fruta é Que essa? fruta Exatamente, que tem um é? corante. Pois é. Então, assim, esse daqui, ele é um iogurte natural desnatado, com 2 ingredientes, leite e fermento. O iogurte básico, a gente precisa de leite e fermento para ser produzido. Então, esse daqui é o mais natural possível que vocês vão encontrar. Claro, vocês podem virar para mim e falar assim, mas ele tem um gosto azedo, tem um gosto ruim. Gente, mas nada do que um fio de mel ou algumas frutas não melhorem. Transformem. Então, não transforma. Próprio whey, com isso aqui, gente, fica, ó, uma delícia. Esse aqui é uma opção boa. É uma opção boa, não é uma opção ruim. Porque tem várias opções que são ruins. Esse daqui não tem adição de açúcar, ele não tem gorduras adicionadas, né? Não tem lá... A lactose, para quem é intolerante, faz sentido não ter. Para quem não é intolerante, pode consumir lactose, assim, à vontade. Se você não se sentir incomodado, não se sentir mal do estômago, do intestino, pode tudo consumir bem. à vontade, tá tudo bem. Mas ele é bom, porque olha aqui, ele não é de todo ruim. Tá. O primeiro ingrediente é leite desnatado, leite em pó desnatado, e aí vem o preparado de fruta, que é o preparado de morango, e aí ele
destrincha todos os... Essa dica também é uma questão da ingredientes. legislação, né? O primeiro ingrediente é o que mais contém naquele produto, né? Então, ele Isso. já diz muito pra gente. Se o primeiro ingrediente for açúcar, pode fugir. Pode fugir. E é bom observar também alimentos que têm, por exemplo, que se dizem integrais. Quando você vai olhar na lista de ingredientes, muitas vezes o primeiro ingrediente Nem é é farinha integral. de trigo, enriquecida com ácido fólico. Nossa legislação precisa de uma revisão também, né? Assim, ela melhorou muito. Tá. Vou te contar que ela melhorou. Agora tem a rotulagem frontal, né? Sempre que o alimento passar uma certa quantidade de sódio, de gordura, de açúcar, ele tem que ter a chamada na frente com alto em açúcares adicionados, alto em bom. gorduras, alto em sódio. Então, isso já facilita na hora da gente ir no supermercado, a gente já bate o olho, já vê que o negócio é alto em adição de açúcar. Mas assim, são duas opções. Essa opção aqui não é ruim. Tem muitas opções que são ruins. Tem muitas opções que você vai ler o rótulo. O primeiro ingrediente é açúcar. De iogurte, gente. E iogurte com bonequinho, com desenho, com minion desenhado. Fantasiado de coisa boa. De coisa boa pra criança. cuidado. E que não é. O melhor pra criança é esse aqui. Não é o que A tem gente o tem que cuidar desenho. muito com esse apelo. Isso. Bom, então, as meninas andaram muito bem nesse teste. Posso falar? Foram boas. Ah, muito bem. Parabéns, meninas. Seu bem. Obrigada. Olha, eu gostei muito das dicas da Camila. Mas antes de agradecer e a gente encerrar, eu queria mais uma dica. Nessa temporada do podcast, a gente tá dando um gostinho de quero mais. Quem quiser entender melhor esses desafios e como melhorar a alimentação na família, principalmente nas crianças e adolescentes, você tem alguma dica pra gente de filme, podcast, pode ser série, pode ser livro? Olha, primeiro uma dica para os papais que estão em casa e que queiram montar uma lancheira saudável, já que a gente está falando de escola. Tem um canal no YouTube que chama Lancheira Saudável, que tem vários vídeos com opções diferentes, até porque tem gente que fica... O negócio é a carga irritável. mental, né? Nossa, eu não consigo parar pra pensar numa lancheira saudável. Lá tem. Sim, tem Legal, várias opções. Tem opção de receita, tem opção de coisa de fruta, tem muita criança mais novinha que gosta de uma coisa mais lúdica, então você faz um sanduichinho com formato de coração, com formato de ursinho. Ah, Dá um indústria, certo essa é a nossa vingança de vocês. Dá um certo trabalho, merece um pouco de atenção, mas tem muito muitos amor, pais né, que também. conseguem, e isso estimula a criança a consumir aquilo ali de uma mais saudável e com gosto, né? Muito Com bom. gosto. Muito bom. Mas eu tenho uma dica de um livro que... Acabou que você não falou. É o podcast, como é que é o nome dele? Perdão, o YouTube. O canal do YouTube chama Lancheira Saudável. Lancheira Saudável, só buscar no buscador, tá? E o outro? O outro é um livro que chama Faz Bem Pra Quê? A Ciência por Trás dos Alimentos. Que legal. É de duas autoras, a Jane e a Nara Corona. E ele fala justamente o que tem por trás dos alimentos. Ele tem dicas de receitas dentro do livro. É muito interessante e para quem tem curiosidade, né, sobre essa coisa dos alimentos e do que faz bem ou mal para o nosso corpo, vale a pena a leitura. Muito bom, achei muito legal. Gente, queria agradecer muito a vocês pela honestidade, por compartilhar com a gente a rotina de vocês e para inspirar também, né, várias outras famílias e vários outros adolescentes que podem estar nos assistindo. E convido você também a compartilhar esse conteúdo, porque é muito importante a gente transformar a vida de outras pessoas também, né, Camila? Muito bom. Então, olha só, a gente está se despedindo. Agradeço demais a companhia de vocês e a gente se vê no próximo podcast Cambiar. Até lá. Podemos dar tchau, gente. Tchauzinho. Tchau.